Fala galera do YouTube, eu sou o Tom Zé, seja bem-vindo a mais um vídeo. Do vídeo de hoje fala um pouco aí sobre o Vasco, mais um vídeo aqui desse canal falando sobre o Vasco. Antes de tudo, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha, tá? Aqui mais um vídeo desse canal. Fala um pouco sobre o Vasco. Eu não sei exatamente quando esse vídeo vai sair, mas com certeza já vai sair perto, acho que deve sair perto de quarta-feira, onde vai ser o dia do Vasco, perdão, o dia do jogo do Vasco contra o Fluminense. Bom, a rodada chegando ao fim, caminhando para o fim, o Vasco acabou empatando com o Cruzeiro, na minha opinião, acho que pela circunstância do jogo, com o jogador a menos, acho que foi um resultado justo para o Vasco, acho que foi um resultado interessante para o Vasco. E vou aproveitar para falar um pouco sobre o Renato Gaúcho e depois quero falar um pouco o que se esperar para esse jogo aí contra o Fluminense no Maracanã, o que esperar para esse clássico. Bom, o Vasco acabou empatando contra o Cruzeiro, com certeza você já sabe. E na minha opinião, eu já consigo ver alguma evolução desse time, do trabalho do Renato Gaúcho. Aí dá para perceber que tem jogado ensaiada, tem coisa claramente que tem nada. Você para pensar para dar já um lance do jogo, de alguns momentos, você vê claramente tem coisa que o Renato Gaúcho deve ter treinado, com sua comissão técnica, toda a sua comissão deve ter treinado nesse tempo que teve para treinar. Então, assim, eu acho que já teve uma evolução. São resultados assim que não são resultado ruim, não são resultado muito bom, inclusive, são resultado bom. Não muito bom, é porque o bom seria se tivesse vencido o Cruzeiro, mas digamos que numa sequência você pegar aí os times que tá entre os candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, você ganhar do Palmeiras, um dos melhores times do Brasil, se não o melhor time do Brasil, e conseguir um empate fora com um jogador a menos contra o Cruzeiro, é um resultado justo, é. O Vasco saiu atrás, conseguiu empatar, conseguiu virar, depois toma um empate, consegue fazer o terceiro gol e depois no final toma um empate. Mas eu acho que foi um resultado interessante. Eu acho que o Renato Gaúcho já conseguiu evoluir conseguiu uma evolução desse time. Eu acho que mostrou-se uma evolução. A gente pode até criticar ele, porque botou mais um zagueiro, porque deixou o time com quatro lateral. Mas eu acho que é importante entender também que o Vasco estava com um jogador a menos. Eu também não acho que precisava botar quatro lateral, mas eu acho que até que foi interessante, ter dois lateral de cada lado, fazer sua dobradinha. Foi interessante, mas eu acho que já mostra claramente uma confiança do grupo. O grupo é o time do Vasco ganhando confiança, jogando com mais vontade. Então já mostra uma evolução, né? Então mostra claramente é, o cenário é muito melhor do Vasco. Eu acho que o Vasco não vai brigar para o cair. Cara, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que o Vasco, pelo time que tem, pelo treinador, que o Renato Gaúcho é um grande treinador, eu acho que o Vasco com certeza vai ficar aí do meio de tabela para cima, tá? Eu acho que esse começo de trabalho do Renato Gaúcho, esses primeiros dois jogos, foi um jogo muito interessante. Eu acho que já mostra evolução. O Vasco não tá tendo mais aquela coisa de zagueiro muito adiantado, volante atrás de zagueiro. Por mais que às vezes o Vasco saia, o Vasco tem saído realmente com a saída de três, mas realmente fica três jogadores atrás, dois zagueiros e um volante realmente. Mas o Vasco tem mostrado evolução, tem mostrado um time mais agonizado. E é claro que tem coisa para corrigir. Eu ainda acho que o Vasco é um time que dá muita liberdade para o adversário finalizar da frente da área. Eu ainda acho que o Vasco dá muita liberdade para os outros times, os adversários, cruzar a bola da área. Eu acho que o Vasco precisa corrigir essas coisas ainda, não é? Mas aquela coisa de bola longa, de zagueiro adiantado, de zagueiro avançado, jogando de lateral, não tem mais. Do Vasco é um time muito mais agonizado, Renato Gaúcho, com certeza percebeu isso. Então acho que questão tática, o Vasco mostrou-se uma evolução nesses dois jogos. E é um time que tem se mostrado competitivo, um time que tem mostrado principalmente um emocional muito forte. São dois jogos saindo atrás do placar e conseguindo virar. Apesar que tomou o empate contra o Cruzeiro, mas enfim, com um jogador a menos toda essa questão. Mas eu acho que já mostra uma evolução. E indo pro jogo contra o Fluminense, pro vídeo ficar muito longo, eu acho que vai ser um grande jogo contra o Fluminense. É um time que o Renato Gaúcho já conhece, treinou o Fluminense no ano passado. Então acho que vai ser um jogo interessante. Não deu um absurdo talvez botar o Fluminense como favorito, mas a gente tem que levar em consideração, por exemplo, que o Fluminense tomou dois gols, saiu atrás no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu acho que vai ser um jogo pegado, é um casco. E eu acho que
o Renato Gaúcho já conheceu o Fluminense, já conheceu os jogadores, conheceu o futebol brasileiro. E principalmente pelo histórico do Vasco contra o Fluminense, eu acho que não vai ser uma surpresa o Vasco ganhar esse jogo. Eu queria dizer que o Vasco pode ganhar esse jogo, sim, contra o Fluminense, mas acho que vai ser um jogo muito difícil. O Fluminense jogando no Maracanã não é nada fácil, tem conseguido um resultado muito bom. Se não me engano, parece que ganhou 16 jogos, do Maracanã, parece que conseguiu 16 jogos seguidos dentro do Maracanã, tá? Então, assim, é um resultado muito bom do Fluminense. Apesar de ter um time, na minha opinião, com imitações, eu acho que. É um time até, na minha opinião, tá? Acho que pau a pau com o Vasco. Apesar do Fluminense ter ganhado Libertadores, ter chegado semifinal de Mundial, semifinal da Copa do Brasil, ter conseguido vaga para Libertadores, eu acho que o time Fluminense foi dar demais, tá? É uma opinião. Se você torce pro Fluminense, acha que o Fluminense está acima do Vasco, eu respeito a opinião de qualquer pessoa, mas eu acho que vou parar pra pensar, esse time do Vasco tá pau a pau com o Fluminense, principalmente com os reforços, tá? Acho que tem pessoa que fala, o Vasco hoje tem um time mais fraco que o ano passado, porque saiu o Veredo, porque saiu o Coutinho, porque saiu o Ayan. O Ayan realmente foi uma pedra, ué, muito importante, mas o Vasco com o Ayan já tinha tido resultado não muito bom no Brasileiro, do Campeonato Brasileiro, com o Fernando Diniz. E o Veredo e o Coutinho são jogadores que não vinham produzindo. O Veredo caiu muito de produção no ano passado para cá. E o Coutinho não vinha apresentando um grande futebol do Vasco. Então acho que esse negócio, perdeu o Veredo, perdeu o Coutinho. Tudo bem que são lideranças, jogadores importantes, principalmente o Veredo, mas eu acho que não é bem assim não. O Vasco hoje tem Spinelli, tem o Mene, tem o outro lá, Maíno, é? O Vasco tem um bom time com o Maíno e Souza. O Vasco tem jogadores que 100% fisicamente vai ajudar muito o Vasco. Imagina um ataque com o Mene, com o Spinelli, ou então com o Mene, é, Mene, como é, enfim. Imagina um ataque de um lado, perdão, gente. Do lado, Andes Gomes, do outro lado, Maiano e Nestosa, né? Então imagine um ataque desse jeito. Então assim, eu acho que tem tudo para esse time evoluir. Eu acho que ainda tem alguns jogadores que estão se acompanhando. O Cuiabano já mostrou um bom futebol, já mostrou que já está bem fisicamente, tem melhorado um pouco. Ainda acho que está um pouco foma, um pouco meio acima do peso, hein? Mas eu acho que já está melhor comparado com o chegou. Eu acho que esse time sim tem mostrado uma grande evolução, tá? Eu acho que com o Renato Gaúcho é um treinador que consegue, como que faz lapidar, né? O máximo de cada jogador, extrair o máximo de cada jogador. Se ele conseguir extrair 100% de todos esses jogadores, eu acho que o Vasco poderia até brigar com uma Libertadores, tá? O Vasco poderia brigar até com uma vaguinha de Libertadores, eu acho, se o Renato Gaúcho conseguir. E esse time pode se chegar longe das Copas, tá? Enfim, gente, é para falar do jogo contra o Fluminense, então, assim, eu acho que é um jogo difícil, é um jogo complicado, mas já acredito eu que o Vasco tem essa necessidade de vencer. Lembrando que o Vasco ainda está da parte de baixo da tabela, apesar de ter conseguido um bom resultado em 2 jogos. O Vasco vai ter que fazer uma campanha, na minha opinião, de recuperação ainda e passo a passo. Eu acho que o primeiro passo, que inclusive já é a minha opinião, já falei esse vídeo, é a voltar a ganhar, sair da zona de embaçamento, já conseguiu. Agora é ir pontuando, chegar a tentar. Agora eu acho que o próximo passo, perdão, o próximo passo do Vasco, eu acho que é chegar no meio de tabela e depois olhar, quem sabe, com a Libertadores, olhar para a coisa grande. E o Renato Gaúcho com certeza deve ter esse pensamento, mas é passo a passo, e passo a passo, e meio aos poucos. Mas o futebol que o Vasco apresentou, apesar contra o Cruzeiro, eu não acho que nem foi um grande jogo do Vasco, mas é a questão tática, o compromisso com o time, com a questão tática, tudo que o Vasco vem apresentado, jogado ensaiado, eu acho que me agradou bastante, me agradou. Eu acho que se continuar evoluindo, se conseguir uma evolução ainda melhor, eu acho que o Vasco pode se ligar para coisa grande e avançar nas Copas. Então, eu acho que o Vasco, pelo que apresentou contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, eu acho que tem total condição de vencer o Fluminense da quarta. É um jogo difícil, eu acredito que o Vasco deve ter uma torcida, ou, a torcida do Vasco eu acho que deve voltar, os ingressos, os 50% da carga que vai ter. Não sei se a torcida do Fluminense vai voltar o Maracanã na quarta, acho que também deve ir, acho que deve ter um Maracanã lotado, espero eu, hein? Então, assim, eu acho que o Vasco tem condição de ganhar assim no Fluminense.
O Fluminense vai chegar assim no momento melhor da tabela, mas o Vasco chega realmente com confiança, motivado, um novo treinador, um trabalho novo que vem mostrando evolução. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo da quarta. Talvez eu grave outros vídeos aqui no meio da semana ainda. Então pode ser que eu grave de repente algum vídeo aí e poste de repente da quarta-feira, que para eu vou ver ainda, se der para gravar outro vídeo. Mas esse foi o vídeo, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, vai, fui. E pedir aqui a vocês uma coisa que me ajuda a chegar a 1.000 inscritos, tá? Então me ajuda a chegar a 1.000 inscritos. E é isso, se inscreva no canal, vou ficando por aqui, vai, fui.